TV e animada pela ótima discussão que nós tivemos no Sessão 31 Intercom, que foi sobre Borges, eu resolvi falar um pouquinho sobre a questão da individualidade, mas sob outra perspectiva. Hoje eu vou tratar sobre a questão de nós sermos todos únicos, mas substituíveis. E o fato disso ser ótimo. Para falar sobre isso, eu peguei o episódio The Masterpiece Society, que é o episódio número 13 da 5ª temporada de TNG. Tem um fragmento de planeta que está indo em direção a um sistema solar. Em princípio, a Federação acha que não tem ninguém vivo lá dentro, que não vai ter problema nenhum. Mas, como o pessoal da Enterprise é muito cuidadoso, vai dar uma olhadinha para ver se realmente não vai ter problema nenhum. E, de fato, descobrem que lá tem uma civilização que ninguém sabia, sobre a qual ninguém sabia. Começam a avisar, gente, tem probleminha, vocês vão morrer, todo mundo vai morrer. E aí ninguém responde e tal. Até que eles, primeiro eles começam a só dar hey, oi, tudo bom, aqui é Enterprise, e aí vamos atender, e nada. Até que eles avisam, gente, vocês vão morrer. Aí eles pensam, de repente é uma boa responder. Aí eles respondem. E aí o Picard avisa, né, que as placas tectônicas não vão aguentar o impacto, aquela coisa toda. E lá pelas tantas, o chefe do planeta, a gente descobre nesse meio tempo que é uma civilização que não... daquele tipo xenófobo, do tipo de civilização xenófoba que não quer ter contato com mais ninguém. Mas eventualmente ele se dá conta que é uma boa ter uma ajuda externa, porque só eles não vão dar conta do recado. E deixam o pessoal da Enterprise descer para ajudá-los a lidar com a crise que está por vir em pouquíssimo tempo. E é claro que a tripulação da Enterprise consegue resolver tudo, passa o fragmento, eles conseguem com o Tractor Beam levar o fragmento de um lado para o outro, saem brincando, girando, e dá tudo certo no final. Só que ao longo do processo, ao longo do tempo em que a tripulação ficou lá no planeta e ficou conversando com eles, ficou claro que essa era uma população de pessoas que nascia para designar tarefa. Eles eram geneticamente modificados para realizar tal tarefa. Então, eles tinham liberdade para ser um líder. Mas ele tem vontade, ele nasceu com uma vontade incrível de ser líder, porque ele sabe que ele vai ficar muito feliz por cumprir a tarefa dele de uma forma tão satisfatória. Então, é tipo Vorta, tipo os Jem'Hadar, né? É uma liberdade, quer dizer, uma liberdade falsa, né? Eu tenho liberdade para ser o que eu quiser, mas é colocado em mim uma vontade que eu não posso, que não tem força de vontade que me faça sobrepor essa vontade. Então, me é praticamente imposto que eu vou ser determinada coisa, né? Eu já nasci para ser determinada profissão, enfim, para ter determinada profissão, para ter determinada posição social. Então, no final das contas, a gente pode dizer que é uma sociedade estratificada e com papéis pré-determinados antes do nascimento. E fica claro no episódio que, caso alguns indivíduos não queiram mais cumprir aquele papel deles, o caos vai ser gerado naquela sociedade. Então, fica a pergunta: que liberdade é essa que eu tenho de fazer ou não o que me foi designado, se toda a sociedade já está planejada para os próximos 1000 anos, para que na próxima geração nasçam tantas pessoas que vão fazer tal papel, que vão ser engenheiros, X pessoas que vão ser artistas, tantas pessoas que vão ser... Então, e aí se eu resolver não ser artista, o que eu vou fazer? O que vai ser da sociedade? Se eu resolver não ser engenheira, o que vai ser da sociedade? Eles dizem que vai ser o caos. No final das contas, um punhadinho de pessoas quer ir embora, e aí vai ser o caos, eles vão passar centenas de anos para se recompor, e as pessoas que estão saindo, ou que têm o desejo de sair para explorar a galáxia, para conhecer outros lugares, é dito para elas, né? Então elas vão carregar esse peso, que elas vão ser responsáveis pela sociedade ser
entrar em caos, de fato, é isso, assim, que a sociedade vai acabar do jeito que se conhece. Então elas vão ter que carregar pela vida delas, para onde quer que elas vão, elas vão ter que carregar essa culpa de terem tido um desejo de ser alguma coisa diferente do que foi designado para elas no nascimento, antes delas nascerem. Tem uma colega de trabalho que tem uma imagem mental que eu gosto muito, que eu acabo repetindo bastante, que ela diz que todos nós carregamos aquelas bolas, tipo de presidiário, sabe? Aquelas bolas que ficam presas nos pés da gente, com correntes que ficam acorrentadas. Umas são maiores, outras são menores. E essas bolas, elas são os medos, as culpas que a gente traz desde sempre, enfim. E, em geral, a gente vai simplesmente carregando elas. A gente coloca debaixo do braço e vai carregando essas bolas, né? E em um determinado momento da vida, a gente tem que correr. E aí, ou a gente tem que se livrar dessas bolas, ou essas bolas vão fazer com que a gente vá um pouco mais devagar. Cada uma a seu tempo, né? Cada uma vai nos prender de alguma forma. Então, essa culpa que essas pessoas vão trazer, na verdade é uma culpa que é imposta a elas por essa criação toda, né? Imagina a vida inteira a pessoa saber que ela é necessária para que os pais, para que os filhos, para que os amigos dela, para que todo mundo viva de uma forma perfeita, o perfeito, enfim, do jeito o que eles consideram perfeição, enfim, para que as pessoas tenham aquela vida que eles gostam de ter. Essa pessoa, né, eu seria necessária naquela sociedade para que a vida se desse de uma determinada forma. Isso me é dito ao longo de toda a minha vida. E aí, de repente, eu quero sair, eu resolvo ter a minha vida, e aí eu vou ter que carregar essa culpa, eu vou ter que passar a minha vida inteira pensando assim, tá, mas como é que as pessoas estão se virando sem mim? Então é mais ou menos que nem o filho que é criado com capacidade, com condições de explorar o mundo, de viver em outros países, de conhecer outras culturas, e aí de repente o pai diz assim, olha, tudo bem, tu tens condições de fazer tudo isso, mas que pena seria, né? Porque a tua mãe vai ficar tão triste, acho que ela vai morrer de tristeza, e eu também vou ficar aqui sozinho se a tua mãe morrer. Acho que eu não ia aguentar muito tempo também, vivendo aqui sozinho nessa casa enorme que a gente construiu pra ti. Acho que tu não devias ir. Como é que fica essa pessoa? Eu acho que é uma comparação que é justa, porque são essas coisas que são impostas e no final das contas a gente assume pra gente e que não são devidas. Então esse é o momento que é bem, no caso dessas pessoas que resolveram sair e que conheceram essas pessoas, a tripulação da Enterprise, e que descobriram que tinha outras coisas além do que elas conheciam, né? Essas pessoas, elas vão ter que... chegou um momento fundamental da vida delas em que elas ou vão ter que se livrar disso, ou vão ter que seguir a vida sempre com essa coisa no fundo da cabeça, assim, pensando, e como é que tá todo mundo? E será que é minha culpa mesmo? Ou será que se criou uma sociedade sem um plano de contingência, só esperando pelo melhor, imaginando que nada diferente ia acontecer e de repente não é bem assim, né? Eles erraram na hora de fazer esse planejamento. E essa também é uma liberdade falsa, no sentido de ser uma liberdade sem conhecimento. No momento que a gente não é dado a essas pessoas a chance delas terem todas as informações possíveis, ou todas as informações disponíveis, para então escolherem o caminho que elas querem tomar, então elas não têm liberdade de coisa nenhuma. E é interessante porque o Picard, ele toma para si a culpa de ter colocado aquela sociedade em perigo de extinção, e ter trazido a bagunça, a baderna para aquela sociedade. E eu acho engraçado que o Picard tenha tomado para si essa culpa, porque na verdade a única coisa que a Enterprise fez foi mostrar para aquela civilização, para aquela população, que existe alguma coisa ao redor daquela bolha na qual eles viviam. Então, no momento em que você sabe quais são todas as suas opções e escolhe o seu caminho,
isso é uma escolha livre a partir das informações que você tinha disponível. Agora, é como dizer para, sei lá, que uma pessoa que mora na Coreia do Norte tem liberdade para viver com uma refeição por dia. Ah, poxa, mas é uma escolha dela. Será que ela sabe que no outro lado da fronteira, na Coreia do Sul, as pessoas têm 4 refeições por dia? Provavelmente não, até porque o governo coreano passa ameaçando a Coreia do Sul quando eles colocam caixa de som para os soldados, né, fazendo propaganda de como seria a liberdade, enfim, ou seja... Então, eles também tinham essa sociedade de Moab 4, que é esse planeta do episódio. Também eles não tinham... Quer dizer, é uma liberdade mambembe nesse sentido também, né? Quer dizer, eles não tinham as informações, eles não sabiam que era possível sair para conhecer outros lugares, para conhecer outras culturas, para explorar o universo. Então, eles não tinham como querer, é impossível desejar aquilo que a gente não conhece. Então, o Picard... E a Enterprise, eles simplesmente levaram conhecimento de mais alguma coisa que existe, que não era um conhecimento nada escondido, não era proibido, não era nada demais, né? E a partir daí as pessoas fizeram suas escolhas. Outra camada que esse episódio traz é a questão genética. Essa população de Moab 4 é uma população que ela é geneticamente modificada, como eu já falei. E é interessante a atitude do pessoal da Enterprise, do pessoal da Federação, com relação às modificações genéticas. A maioria das pessoas ela é meio contra, assim. E isso eu acho interessante, porque, em geral, eles são super a favor de melhorias e de tecnologias novas e tudo mais, mas chega nessa questão genética, talvez seja algum trauma, sabe, dos aumentados e das guerras gênicas. Então eles, não, isso aqui não... Pode melhorar a coluna da filhinha da B'Elanna com o Tom Paris, pode permitir que 2 raças diferentes tenham filhinhos, pode fazer várias coisas, assim, mas melhorar um pouquinho, não. E essa é uma discussão que eu sinto muita falta em Jornada, que é a discussão de qual seria a fronteira entre os aumentados e simplesmente fazer melhorias pontuais no sentido de não deixar uma pessoa paraplégica, sabe? Eu acho que, na minha opinião, existe um meio termo que não seria uma coisa meio gataca, sabe? Que não seria uma coisa tipo... jogar fora embrião que não seja geneticamente modificado, jogar fora quem não entre nos nossos padrões pré-estabelecidos, né? Eu acho que existe um momento em que as modificações genéticas podem ser muito bem-vindas, né? Já tem fóruns, enfim, de pessoas que trabalham com ética, que trabalham com genética, que discutem essas questões, porque tá aí na porta, tá batendo na porta. Já existem vários estudos e vários laboratórios que fazem de fato isso. Já são, por exemplo, existe a possibilidade de mudar o gene do sono, quer dizer, a gente pode dormir menos, né? Isso é bom? Isso não é bom? Daqui a pouco, será que não vai ter gente que só vai querer contratar trabalhador que possa dormir só por 3 horas por dia, para o cara poder ficar trabalhando de casa? São questões que, na verdade, a gente poderia estar discutindo, a gente poderia usar esse fórum privilegiado que é a Jornada nas Estrelas para discutir. E me parece que é uma coisa que é muito maniqueísta, a forma como fica em Jornada, sabe? Fica assim, é ruim, isso é bom, sabe? E quando é bom, nem se discute porque é bom muito, sabe? É uma coisa bem... tá, isso aqui pode. Isso aqui, não. Isso aqui é ruim. Isso aqui se perde a humanidade. De fato, na minha opinião, essa coisa de tu teres a tua vontade pré-estabelecida antes de nascer, eu assim como Picard, eu também prefiro poder escolher o meu caminho, ainda que seja cheio de incertezas, cheio de dúvidas. Prefiro as minhas dúvidas a um caminho pré-estabelecido, né? Mas eu acho que cabia uma discussão muito, muito mais adulta com relação a esse assunto. E aí que eu comecei esse vídeo dizendo que é bom ser substituível.
Então vamos estender um pouquinho mais esse pensamento. Claro que todos nós somos únicos, né? Ou seja, eu vou buscar o tipo de conhecimento que eu gosto, pelo qual eu tenho interesse e que eu preciso, talvez pro meu trabalho, tarará. Então a gente vai pegando pedacinhos de conhecimento e vai juntando tudo nas nossas cabeças. E o tipo de sinapses, o tipo de conexão que a gente faz entre esses conhecimentos nos torna únicos. As pessoas com quem a gente anda, o nosso contexto, enfim, tudo isso torna as nossas experiências, as nossas conclusões para cada situação únicos. Porém, nós somos todos substituíveis, porque nada do que a gente faça, ninguém mais pode fazer. Tipo assim, se o Einstein não tivesse existido, alguém teria pensado... Teria, gente. Claro que talvez não tivesse sido naquele momento, exatamente no mesmo ano, provavelmente não. Mas sei lá, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, talvez alguém tivesse pensado nas mesmas coisas. Então, a coisa boa disso é um peso a menos que a gente tem. Imagina só, se a cada vez que você tivesse que trocar de trabalho, você estivesse pensando assim, nossa, que pena, mais uma empresa vai fechar? Só que não, sabe? A gente pode dizer, olha só, pro chefe, assim, o chefe pode ser bro, sabe? Ainda assim pode chegar pro cara e dizer, olha só, poxa, muito obrigada pela chance, foi super maneiro trabalhar aqui, adorei tudo, foi ótima experiência, mas recebi uma proposta melhor e tô indo. Beijo, tchau, sabe? A gente tem essa possibilidade, sim, de ficar carregando uma bola desse tamanho, dessas bolas. Essa sim a gente ia ter que carregar, sabe? Se cada vez que a gente fosse trocar de trabalho, a gente fosse fechar a empresa. Então, é uma coisa que esse episódio, eu terminei o episódio e fiquei pensando, que bom, hein? Que eu posso sair da minha cidade, que eu posso sair da minha empresa, que eu posso sair de casa, que tudo vai continuar não exatamente como antes, claro, mas ainda assim vai continuar, as pessoas vão se recuperar, vai ficar tudo bem. Então, no último episódio eu tinha pedido para vocês se comunicarem, mandarem opiniões, mandarem sugestões, falarem o que vocês achavam sobre o tema, e vocês super se comunicaram, atenderam aos pedidos, foi muito maneiro as conversas que a gente acabou tendo. Assistir vídeos que vocês mandaram, foi super legal, então eu peço, se inscrevam no canal de YouTube, tem nossos podcasts, que são o Sessão 31, que é sobre episódios específicos, e Sessão 31 Intercom, que é sobre assuntos mais gerais de Jornada nas Estrelas, e tem as mídias sociais nas quais a conversa vai, e nos sigam, então, Face, Gem Plus, Twitter, tudo isso, vão nos procurando aí que vocês vão achando. E, enfim, sigam com a gente e até a próxima. Live long and prosper. Election contagion Times Square, a matter of honor, Samaritan shared, the measure from man, the Icarus factor, the emissary, and up the long ladder, and peak performance and shades of gray and Q who, and that's season 2. Gee, I love Star Trek Next Gen, I'll watch them all over and over again. Those 7 seasons were fine, I wish there were 9.